Olá, irmão e irmã, graça e paz da parte de Jesus, o nosso Senhor. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conheça Sua Bíblia. Eu espero que vocês estejam bem, a casa de vocês em paz, e oro para que esse tempo seja proveitoso e muito especial da parte de Deus para a nossa vida. A gente está no Salmo 119, hoje, talvez no trecho mais conhecido dessa canção. Eu falo do versículo 105 ao versículo 112. E seguramente esse é o versículo, o 105, que a gente mais conhece dessa linda e longa canção de Israel, o Salmo 119. A gente continua cantando o alfabeto, assim eu tenho chamado essa jornada do Conheça Sua Bíblia. Hoje, cantando o 14º bloco, a 14ª estrofe desse salmo, uma estrofe que começa com a consoante Nun. Essa é a consoante que aparece no início da primeira palavra desse bloco, dessa estrofe, e então eu quero convidar você para se debruçar sobre esse texto que diz assim: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Prometi sob juramento e o cumprirei, vou obedecer às tuas justas ordenanças. Passei por muito sofrimento. Preserva, Senhor, a minha vida conforme a tua promessa. Aceita, Senhor, a oferta de louvor dos meus lábios e ensina-me as tuas ordenanças. A minha vida está sempre em perigo, mas não me esqueço da tua lei. Os ímpios prepararam uma armadilha contra mim, mas não me desviei dos teus preceitos. Os teus testemunhos são a minha herança permanente e são a alegria do meu coração. Dispus o meu coração para cumprir os teus decretos até o fim. Amém. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Gosto demais desse versículo. Como disse ainda há pouco, seguramente o versículo que nós mais conhecemos desse salmo. Esse versículo é lindo não apenas porque ele mostra o valor que a palavra de Deus tem na nossa vida, mas também porque ele nos faz perceber a necessidade que nós temos de trazer a palavra para perto da gente. Pois é, no Natal a gente costuma ler nas nossas celebrações religiosas textos que apontam a chegada de Jesus no mundo como a chegada da luz entre os homens. Entre os profetas do Antigo Testamento, um chamado Isaías descreveu o nascimento do príncipe da paz exatamente dessa forma. Ele diz assim no capítulo 9 do seu livro: o povo que estava em trevas viu grande luz, e sobre aquela gente que vivia no vale da escuridão resplandeceu a luz. Pois é, João também, quando no seu texto resolve falar sobre a chegada de Jesus entre os homens, ele o descreve o fenômeno de forma muito filosófica, do verbo que se faz carne na história e que permite que então a gente veja a beleza de Deus. O verbo que toma forma na história e que ilumina os nossos olhos para que a gente veja então a glória do Pai. A ideia de que o Evangelho de Jesus traz luz para a nossa vida, ela é antiga. E nesse salmo nós temos um testemunho disso. O salmista diz assim: eu preciso da tua palavra, porque eu não posso viver uma vida na escuridão. A metáfora da escuridão, ela representa a história de muita gente. E talvez seja melhor dizer, ela representa de forma muito eficaz a descrição da nossa história, de todas as pessoas, em muitos e distintos capítulos da nossa vida. Todo mundo sabe o que significa viver na escuridão, mesmo que capítulos curtos. Aquela experiência de você estar numa determinada situação e não conseguir encontrar discernimento para absolutamente nada, não ter referência, precisar tatear para discernir e descobrir o que está à frente, o que está atrás. É muito angustiante a gente viver com essa experiência de estarmos cercados pelas densas trevas que não nos possibilitam ver, enxergar, discernir, tomar decisão com mais propriedade. Quando a gente está num ambiente de escuridão e a gente percebe
que um raio de luz irrompe as trevas e ilumina, mesmo que de forma muito pontual, o lugar onde a gente está. Parece que a gente encontra uma espécie de alívio para a nossa alma. Sim, porque a força da luz dá para a gente segurança, norte, capacidade de darmos passos e fazermos escolhas de forma mais assertiva. A gente precisa de luz para viver. Imagina uma vida desprovida da luz. Bendito foi o dia em que nós conseguimos, pela tecnologia, reproduzir a bênção que é sermos iluminados, como sempre fomos pelos raios do sol. Imagina, nós não somos dessa época, mas houve um tempo em que as pessoas viviam apenas com a luz que a natureza proporcionava, certo? Com a luz que vinha sobre nós a partir dos raios de sol. Hoje nós vivemos num tempo em que nós temos a possibilidade de, ao alcance da nossa mão, ao estalar dos nossos dedos, reproduzirmos o mesmo fenômeno com a luz artificial que a gente consegue provocar, construir, oferecer um para o outro, para desfrutar então de tudo que essa tecnologia nos proporciona. E o fato da gente ter essa possibilidade de vivermos assim com tanta facilidade, possivelmente nos faz esquecer da angústia que é viver sem luz. Bem, basta que a gente se lembre dessas experiências pouco agradáveis que todos nós conhecemos, que é estarmos num determinado ambiente e nos depararmos com o fato de que a energia, por um acidente ou pelo que quer que seja, foi interrompida. É muito ruim você receber a notícia de que a luz acabou. E agora? Como eu vou trabalhar? Como eu vou continuar essa reunião? Como eu vou fazer o que eu tenho que fazer? Como as crianças vão se entreter? São muitas as perguntas que passam pela nossa cabeça e muitos os problemas que aparecem, alguns com aspas, outros sem, quando a gente se depara com o fato de que a gente está sem luz. Pois então, se a gente precisa dessa, que a gente reproduz, que dirá dessa luz que brilha mais forte do que o sol e que ilumina a nossa vida por dentro? Como é angustiante, deve ser, pelo menos, a vida de quem não se percebeu ainda iluminado pela força e pela beleza e pela glória e pelo brilho da palavra de Deus. O salmista diz isso aqui: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos, ela é luz que clareia o meu caminho. Senhor, eu preciso da tua palavra. Pois é, não viva distante dos preceitos de Deus, porque isso corresponderá, fazendo jus à força dessa estrofe, a viver em escuridão. Traga para perto de si os preceitos iluminados da palavra do Eterno. Por quê? Porque eles darão a você mais clareza para dar os seus passos e darão a você a possibilidade de viver com mais firmeza. E do que a gente precisa mais do que da possibilidade de darmos passos com firmeza, caminharmos de forma mais assertiva, segura? A gente precisa tanto disso para a vida. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Eu prometi sob juramento e o cumprirei. Vou obedecer às tuas justas ordenanças. Eu prometi e eu vou cumprir. Tem duas coisas aqui: prometer e cumprir. As duas são importantes, mas elas não substituem uma à outra. Tem gente que nem promete. E é bom que a gente faça promessas muitas vezes na vida. Eu não me refiro necessariamente às promessas religiosas, elas nem fazem parte da nossa tradição específica de fé. Eu me refiro ao compromisso que a gente assume quando a gente diz a Deus ou a alguém: eu vou fazer isso. Prometermos é uma forma de nós nos comprometermos com alguma coisa. Então, quando eu digo a alguém: pode ficar tranquilo que eu vou fazer, eu estou fiando a minha palavra e dizendo: eu garanto que eu vou fazer o que eu estou dizendo que eu vou fazer. Essas amarrações que nós fazemos na vida, para muitas coisas, elas são muito importantes. Os juramentos que nós fazemos, as palavras que nós damos, como garantia de que algo acontecerá. As nossas alianças precisam disso. Todas as nossas alianças. Não é sem motivo, por exemplo, que no matrimônio, na cerimônia de casamento, homem e mulher fazem juramento um ao outro diante do sacerdote que oficia aquela celebração. É uma forma de fiar o seu compromisso de fazer valer a força das suas palavras. Não apenas no matrimônio,
nas sociedades que nós firmamos, nas amizades que nós construímos, na família e nos relacionamentos que na família nós estabelecemos. As nossas palavras, elas procuram ser a garantia de que as coisas acontecerão da forma como nós estamos sinalizando. Então, prometer é muito importante, mas não é tudo de que precisamos. Nós precisamos cumprir aquilo que nós prometemos. De outra forma, as nossas palavras, elas se perdem no espaço. Então o salmista está dizendo assim, eu prometi sob juramento e eu vou cumprir, eu vou obedecer às tuas justas ordenanças. O que ele está dizendo aqui, em outras palavras para a gente, é que recai sobre os nossos ombros o desafio de falarmos e de fazermos valer aquilo que nós falamos. De outra forma, nós seremos contados entre aqueles e aquelas sobre os quais os outros dizem, falando assim, fulano não tem palavra. Quando é que as pessoas dizem que fulano não tem palavra? Quando as promessas não se sustentam no cumprimento. Ou seja, são promessas que são feitas, mas que não se garantem na praxis da caminhada. Então, sobre mim e sobre você recai o desafio de cumprirmos os nossos votos e de fazermos valer aquilo que nós um dia prometemos a Deus e ao próximo. Prometi sob juramento e cumprirei. Vou obedecer às tuas justas ordenanças. Passei por muito sofrimento. Preserva, Senhor, a minha vida conforme a tua promessa. Eu gosto muito dessas descrições que o salmista faz, da luta que ele enfrenta, da dor que ele sofre, do sofrimento que ele atravessa. Por que gosto muito? Não porque celebro a dor alheia, mas porque sou confortado com o fato de que mesmo esses homens, que nós às vezes alçamos essa categoria de uma espiritualidade superior, porque a gente cuja história está narrada nos textos sagrados, mesmo esses homens e essas mulheres, eles passam por experiências similares às nossas. Sim, não existe a menor possibilidade de nós vivermos sem experimentarmos dor e sofrimento. Viver necessariamente nos coloca nesse lugar de sofrer. Ainda assim, vale a pena viver. Com toda a dor que nós experimentamos e com todo o sofrimento que nós atravessamos, a vida é uma dádiva. E o que a gente precisa não é buscar uma vida isenta, imune, blindada do sofrimento. O que a gente precisa é buscar construir uma história que, a despeito do sofrimento, a gente consegue acreditar que Deus, o Senhor, preserva a nossa vida. Então faça essa oração ao Senhor. Deus, no meio dessa dor, no meio desse sofrimento, eu queria pedir, preserve a minha vida, cuide de mim, me ajude a avançar. Quando você achar que você não tem mais força para caminhar, quando você achar que você chegou no limite da sua experiência, lembre-se de uma palavra que o apóstolo Paulo ofereceu à comunidade de Corinto. Ele diz assim, Deus não permite que a gente seja tentado além das nossas forças. Uma outra forma de dizer, Deus não coloca sobre os nossos ombros nenhuma carga que seja sobre-humana. Isso não significa faça pouco caso das lutas que você enfrenta. Só significa que no meio de qualquer dor, a gente pode buscar em Deus força para avançar. Pode não ser toda a força que a gente acha que a gente precisa, pode não ser toda a força que a gente gostaria de ter naquela hora, mas acredite, será a força suficiente para fazer a gente dar mais um passo. Às vezes a gente só precisa disso, da força suficiente para a gente dar mais um passo. O salmista está pedindo isso a Deus. Eu passei por muito sofrimento. Senhor, preserva a minha vida conforme a tua promessa. E mais, aceita, Senhor, a oferta de louvor dos meus lábios e ensina-me as tuas ordenanças. Aceita a oferta de louvor dos meus lábios. Nas nossas celebrações públicas e comunitárias, nos nossos cultos, a oferta de louvor dos nossos lábios é representada pelas nossas canções, certo? Na dinâmica das nossas liturgias culticas, o momento do louvor é o momento em que a gente expressa a Deus com as nossas canções, aquilo que a gente sente. Por isso é tão importante a gente viver aquele momento com intensidade e com genuinidade. Por isso é tão importante a gente pensar e refletir
nas letras das canções que a gente canta, porque na simbologia litúrgica, aquele momento é o momento que a gente está oferecendo a Deus com as palavras dos nossos lábios, aquilo que a gente tem do lado de dentro. Às vezes as canções são de celebração, de alegria, de vitória. Às vezes elas são de ações de graças, às vezes elas são o lamento, a expressão da nossa dor, da nossa angústia. Às vezes elas são a confissão do nosso pecado, da nossa limitação, o nosso senso de dependência em relação a Ele. Seja qual for a canção, ao participar das celebrações comunitárias, medite, pense no que você canta e cante com o coração, porque a gente precisa disso como uma representação dessa parte que nós temos na relação com Deus, não apenas de recebermos das suas mãos o que Ele tem a nos oferecer, mas também de entregarmos a Ele o que nós temos no nosso coração. Aceita, Senhor, a oferta de louvor dos meus lábios e ensina-me as tuas ordenanças. A minha vida está sempre em perigo, sim, sempre em perigo. Às vezes a gente não se dá conta disso, mas viver é correr um risco atrás do outro. Mas eu não me esqueço da tua lei. E ele volta a um ponto no qual ele já se ateve em alguns outros momentos nesse salmo. Os ímpios preparam uma armadilha contra mim, mas, Senhor, eu não me desviei e não me desviarei dos teus preceitos, porque os teus testemunhos, Senhor, são a minha herança permanente e eles são a alegria do meu coração. Há algumas semanas a gente começou uma outra estrofe dizendo assim: Tu és, Senhor, a minha herança. Deus é o que de mais precioso a gente recebe de Deus. Eu me lembro de ter dito isso a você. Pois então, agora algumas estrofes à frente, o salmista diz: além de ter em ti a herança que eu recebo das tuas mãos, eu também tenho nos teus testemunhos a herança que de ti eu recebo. Pois é, o que o salmista está dizendo é o que o Senhor me deixa como um legado precioso, além da tua presença, são os teus preceitos. A herança é aquilo que a gente recebe como dádiva, como uma graça. A herança ela é carregada de um simbolismo importante, né? De um afeto. Quando a gente recebe algo que nos foi dado pelos nossos pais, deixa eu beber uma aguinha aqui. Quando a gente recebe algo que nos foi dado, nos foi deixado pelos nossos pais, a gente recebe aquilo com um valor simbólico muito especial. Há coisas que podem não ter valor material, mas que são carregadas de um simbolismo muito importante. Elas apontam para algo, representam muita coisa. O salmista se utiliza dessa metáfora, daquilo que a gente recebe como herança, como valioso, para dizer: os teus decretos representam isso na minha vida. Eu recebo a tua palavra não como quem recebe palavras quaisquer. Eu recebo a tua palavra como uma herança permanente. A tua palavra é carregada de valor para mim, porque eu sei que nela eu encontro um tesouro de sabedoria para a vida. Por isso ele diz: os teus preceitos, eles são a alegria do meu coração. E, Senhor, eu dispus o meu coração para cumprir os teus decretos até o fim. Uma outra forma de dizer assim: Pai, existe dentro de mim uma disposição de cumprir a tua palavra. Irmãos e irmãs, na vida a gente faz com mais propriedade e com excelência aquilo para o qual a gente dispõe o nosso coração. Tem coisa que a gente faz no automático, sem dispor o coração. Mas existem coisas, e essas a gente faz com excelência, que são resultado de uma disposição interna de cumprirmos o que quer que tenhamos que cumprir. A nossa relação com a palavra precisa ser assim, resultado não de uma experiência automática, mas de uma disposição interna de fazermos valer aquilo que sabemos ser, o que de melhor há para a nossa história. Pois então, essa é a 14ª estrofe do Salmo 119. E eu oro para que a palavra de Deus seja essa lâmpada que ilumina o nosso caminho. E eu oro para que a gente prometa e cumpra o que a gente prometeu. E oro para que a gente saiba orar pedindo a Deus: preserve, Senhor, a minha vida. Eu oro
para que mesmo ciente de que viver é correr risco, de que às vezes nós estamos em perigo, que a gente nunca se esqueça de que nós temos o Senhor e não nos esqueceremos dele e ele jamais se esquecerá de nós. E oro e desejo que nós encontremos todos os dias alegria na palavra de Deus e que nós sejamos capazes de dispor o nosso coração para fazer valer os votos que ao Eterno nós prometemos. Eu espero que esse encontro tenha abençoado a sua vida e espero você na próxima segunda para a gente continuar conhecendo a nossa Bíblia. Deus abençoe você e até lá.